Muitas vezes o Antônio, que tem empresa, tem lá 5 ou 6 funcionários, com um ele tem uma relação de amizade, com um ele é mais próximo, mas a pessoa não sabe, não é? Quando o Antônio pensa em levar um café, quem sabe, para esses funcionários, ele pensa primeiro naquele que ele tem uma relação mais próxima de amizade. E Neemias era assim. Então o rei percebe que o semblante de Neemias estava caído. E a Bíblia diz que ninguém podia chegar diante do rei com um semblante triste, com um semblante caído. Acontecesse o que acontecesse na sua vida, você tinha que chegar diante do rei sempre com a mesma postura da qual você foi chamado para servir da primeira vez. Ninguém podia chegar diante do rei triste, cabisbaixo. Depois de 4 meses de oração, Neemias chegou triste e cabisbaixo diante do rei. O rei percebe a sua tristeza e pergunta, e aí começa essa lição tão maravilhosa. Liderança em tempos de crise. Neemias, quando chega diante do rei triste, cabisbaixo, o rei pergunta, e Neemias fez algo que era muito difícil alguém fazer. Além dele confirmar a tristeza dele, ele fez pedidos, como que está dizendo aí? Ele fez pedidos com muito entusiasmo, com muita coragem. Ele fez pedidos dos quais ninguém faria, mas ele fez. E o rei resolveu os pedidos dele. Vamos estudar sobre Neemias. Eu não vou abrir a lição primeiro, mas a gente quer passar só o fator histórico da introdução desta revista tão maravilhosa que nós vamos estar estudando nos próximos 3 meses, não é? Outubro, novembro, dezembro. 31 de dezembro. Então nós vamos só passar o fator histórico e o esboço deste livro. Está escrito assim: antecedentes históricos. Por causa de sua liderança ou de sua deliberada desobediência ao Senhor, o reino do norte, composto por 10 tribos, foi destruído. Se você quiser acompanhar, então vamos abrir a lição. Na lição 1, no primeiro item do ponto 1, a crise em Jerusalém. Só vou ler um trechinho aqui para a gente mais ou menos se situar na história. Todos abriram? Ok? Na lição 1, a crise em Jerusalém, antecedentes históricos. Por causa da sua deliberada desobediência ao Senhor, o reino do norte, composto por 10 tribos, foi destruído pela Assíria, que, para humilhar ainda mais os filhos de Israel, levou-os cativo à Mesopotâmia. Isso aconteceu em 722 a.C. Em 586 a.C., foi a vez do reino do sul. Veio Nabucodonosor contra Jerusalém, deitou por terra o santo templo e derribou os muros da cidade santa. Em seguida, levou os filhos de Judá cativos a Babilônia, onde permaneceriam durante 70 anos. Jeremias 25, 11. E depois nós vamos ver na lição que Deus dá um escape ao povo, e Deus sempre tem um escape para nos dar. Depois vamos ver que a primeira leva de judeus que voltaram a Jerusalém foi por Zorobabel, não é? A volta com Zorobabel, foram 42.360 judeus. E depois nós vamos entrar então no chamado de Neemias. Esta é a lição 1. Mas o esboço da lição 1, quando você pega o livro de Neemias, do capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 7, verso 73, nós vamos ver sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, liderado por Neemias. Do capítulo 8 ao capítulo 10, avivamento em Jerusalém, liderado por Esdras. E do capítulo 11 ao capítulo 13, verso 31, a reforma da nação por Neemias. O autor do livro, da maior parte do livro de Neemias, da maior parte do livro, foi escrita na primeira pessoa, sugerindo Neemias como autor. Ele provavelmente escreveu o livro tendo Esdras como editor.
A data foi 445 a 432 a.C., não é? As pessoas chaves deste livro é o próprio Neemias e Esdras, Sanbalate e Tobias. O lugar-chave, Jerusalém. Não é? A característica particular, o livro mostra o cumprimento das profecias de Zacarias e Daniel sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Muito bem, agora nós voltamos para a lição 2, todos voltam para a lição 2, em nome de Jesus. Aí nós vamos entrar na lição 2. Nós estamos aqui com um quadro, e no quadro está, não é? A lição 2, 9 de outubro de 2011, liderança em tempos de crise, elementos práticos para uma liderança eficaz. Antes de iniciar a lição, nós vamos dar essa introdução para a gente se inteirar disso. Elementos práticos para uma liderança eficaz. Primeiro, conhecer e entender as pessoas. Vamos repetir junto? Vamos lá. 1, 2, 3. Conhecer e entender as pessoas. Amém. Segundo, inspiração para as pessoas. Todo mundo junto. 1, 2, 3. Inspiração para as pessoas. E terceiro, eficiência na comunicação. Então, são 3 elementos práticos para uma liderança eficaz: conhecer e entender as pessoas. E conhecer e entender as pessoas nós temos como líderes, seja onde for, nós temos como líder a convicção que a pessoa não é só física, que a pessoa é alma e a pessoa é espírito. Seja dentro da igreja, nós estamos falando de liderança em tempos de crise, e vocês podem observar que sempre vai haver alguém em nosso redor em crise. Sempre vai haver alguém em crise. Mesmo que o mundo esteja vivendo uma bonança, como vivemos aqui do ano 2000, eu cheguei aqui em 2001, até mais ou menos 2004, 2005, aqui estava uma bonança, mas sempre havia alguém à nossa volta em crise. Então o líder tem que estar atento a isso. O líder muitas vezes ele entra à contramão no sentido de liderança, porque todos estão liderando na bonança, ele está liderando em crise, porque ele está com pessoas que estão em crise. Então, conhecer e entender as pessoas. A pessoa tem corpo físico, né? Corpo, mas ela tem alma e tem espírito, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Quando nós estivermos liderando alguém, nós temos que entender que essa pessoa, ele é um homem todo, e o homem todo é corpo, alma e espírito. Então nós temos que conhecer e entender estas pessoas. Aí diz assim: o grande problema de alguns líderes é fazer do ministério, e agora está falando especificamente da igreja, é fazer do ministério um fim em si mesmo. Aí eu vou seguir lendo aqui, que não deu para me escrever tudo aqui. Os líderes eficientes conhecem a arte de se entender com as pessoas que lideram ou esperam liderar. É incrível como alguns líderes cristãos destroem suas igrejas por falta de tato, amor, compaixão, paciência, sensibilidade no cuidado com o rebanho. Você quer destruir a sua empresa? Tire dela o tato, tire dela o amor, tire dela a sensibilidade. Quer destruir a igreja? Tire da igreja o tato, o amor, a sensibilidade. Quer destruir sua família? Tire o tato, o amor e a sensibilidade. Tudo que você quiser destruir, tire do meio o tato, o amor e a sensibilidade. Eu não sei se vocês concordam comigo. Verdade. Concorda? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma experiência? Já viu alguma coisa acontecer em relação às pessoas que tiraram o tato, o amor e a sensibilidade? O tato que fala, pode ser assim, o contato. Tato é o contato. Não é? É eu pegar na mão da Marta. Dá a mão aqui, Marta. Eu pegar na mão da Marta e sentir a mão da Marta quente, porque tem sangue correndo, tem vida nela. Então eu não posso tratá-la de qualquer jeito. Não é assim? Quem que já viu alguma coisa acontecer por
porque faltou